Olá! Hoje o tema do vídeo é sobre empreender. Se você já tem um negócio ou se você pretende montar um negócio num futuro próximo, esse vídeo é para você. Eu percebo que as pessoas elas tendem a buscar empreender por motivos diferentes. Às vezes, porque o que você quer oferecer não existe em nenhuma outra empresa e você quer ter aí um negócio inovador, disruptivo. Às vezes, você deseja empreender porque aquilo que você oferece como seu melhor, não existe um emprego que possa ser possível que não seja você montar o seu negócio sozinho, como eu, como psicóloga. Às vezes você quer empreender porque a dinâmica CLT e as regras, de dentro da empresa, de horário, de salário, de férias, não são mais compatíveis com suas escolhas de vida. E existem milhares de outros motivos pelos quais você pode optar por empreender. Antes de continuar contando e refletindo sobre isso, eu queria compartilhar um pouquinho da minha história. Eu me formei como psicóloga e trabalhei durante 12 anos em recursos humanos, em empresas diferentes, mas sempre atuando na área de RH. E eu sempre gostei do que eu fazia, mas tinha algumas coisas que eu gostava muito mais do que as outras. No final desses 12 anos, eu machuquei meu ombro e fiquei afastada alguns meses da empresa. Isso me permitiu com que algumas fichas caíssem, de um jeito doloroso, mas elas começaram a cair. Eu percebi que o que eu realmente gostava de fazer e o que eu era muito boa fazendo, eu só fazia 10% do meu tempo dentro da empresa. O resto eram coisas que eu conseguia fazer, que eram necessárias para a função, mas que não tinham ali o meu melhor e muito menos que me davam prazer e alegria de estar ali atuando. Isso me doeu muito perceber e mexeu com algumas questões minhas, com alguns pontos cegos, com algumas sombras minhas. E aí, nesse momento, eu precisei de ajuda. E ajuda profissional. Eu precisava olhar para essas questões. Por mais que eu já tivesse formações em coaching, que eu já tivesse olhado para outros negócios, ajudado outras pessoas, que dentro do RH a gente tinha todo esse olhar de planejamento estratégico para olhar para as minhas questões, doeu. E aí eu tive a ajuda de duas grandes amigas muito queridas, uma psicóloga e coach e a outra uma consteladora, que me ajudaram, a primeira, a planejar essa virada de chave, porque não era uma virada de chave só profissional. Eu não ia sair de uma empresa e abrir o meu negócio. Eu ia ter uma mudança de vida, porque ali também eu entendi que tinha chegado o momento de eu constituir a minha família e de eu ter um filho. E que aquele ritmo de trabalho que eu tinha, aquelas 10, 12 horas por dia, mas todo o trânsito que eu enfrentava, não condiziam com a forma como eu queria cuidar e educar o meu filho. Então eu precisei fazer todo um olhar de aonde eu estava e aonde eu queria chegar e como que eu ia fazer para chegar lá. E aí essa minha segunda amiga consteladora me ajudou muito a poder parar e perceber algumas dinâmicas ocultas, algumas coisas que estavam me impedindo e que eu não estava percebendo, que eram crenças e limitações minhas. Então foi muito importante esse movimento de receber ajuda. E é aí que a gente começa a nossa reflexão. A primeira coisa que eu queria trazer aqui para você perceber é que quando a gente vai abrir um negócio, a gente está colocando a nossa alma, a gente está colocando o nosso melhor, aquilo que a gente ama, aquilo que a gente gosta, mas também a gente está colocando as nossas questões, os nossos medos, os nossos valores, as nossas crenças limitantes, às vezes até pensamentos de escassez. Então, vai um pacotinho completo no nosso negócio. A primeira coisa que eu acredito que é importante que a gente faça é olhar para a gente, olhar para todas essas questões em algum caminho de autoconhecimento.
Pode ser numa psicoterapia, pode ser num processo de coaching, numa constelação, num retiro, numa meditação, lendo um livro, participando de algum programa, da forma que você se sentir mais confortável para escolher esse caminho. Mas eu acho que é muito importante a gente olhar para a gente, para depois olhar para esse nosso produto que a gente está oferecendo para o mundo, para esse serviço que a gente está oferecendo, para esse algo, né? Principalmente porque eu só posso dar aquilo que eu tenho. Se eu estou vazia, se eu estou perdida, se eu estou confusa, o que eu estou oferecendo para o mundo? A segunda reflexão que eu queria trazer aqui, quando a gente olha para empreender, é o planejamento. Eu acredito que se a gente não sabe onde a gente quer chegar, qualquer caminho serve. Então, se eu vou fazendo, eu vou vivendo o hoje, eu nunca chego lá, eu nem sei aonde eu quero, eu não consigo comemorar. Às vezes eu fico frustrado. Por quê? Porque eu vou no piloto automático, no que dá para fazer hoje. Então, como eu não sei que resultado é esse que eu estou buscando, eu não consigo criar ações, criar comos para chegar lá. Né? Eu preciso entender assim, quantos clientes eu quero em X tempo? Qual o faturamento que eu estou buscando? Qual é o lucro que eu desejo? Qual é o tamanho dessa empresa? O quanto eu dou conta de absorver sozinho? O quanto eu vou ter que crescer e contratar outras pessoas para eu chegar nesse momento onde eu desejo estar? Importante. E a terceira reflexão que eu queria trazer aqui para você é que você possa compreender que um negócio tem um tempo de vida. Né? É muito difícil que um negócio, né, olhando aí para os estudos que têm sido feito para os negócios, o negócio ele precisa de 18 meses, no mínimo, para começar a se consolidar. Né? Uma empresa que ela passa de 18 meses, ufa, ela já tem uma garantia que ela vai começar a conseguir caminhar com as próprias pernas. E aí existe uma expectativa aí de mais 6 meses a um ano para que ela comece a equilibrar as finanças, ou seja, ficar num ganha-ganha, você parar de investir financeiramente nesse seu negócio, pagar para trabalhar, para aí você começar a ter retornos, lucros concretos. E aí vem, né? Você deve estar pensando, mas Alessandra, eu não tenho 2 anos. Eu saí da empresa, eu tenho uma família para sustentar, eu preciso ganhar dinheiro. Pois é. É aí que entram as questões de saber onde você quer chegar e fazer o planejamento para você ter essa consciência do que é possível ou não num negócio. Porque senão, às vezes, você começa a investir e ao final de um ano você já está sufocado em dívidas, em problemas, em angústias, porque você não chegou nem na metade do caminho, mas você tem muitas questões que precisam ser olhadas antes. Né? Às vezes um planejamento de começar numa empresa e aí montar a sua, trabalhando para o outro, recebendo um dinheirinho, ou às vezes guardar um dinheiro para poder ficar esses 2 anos, não sei. Né? Eu fiz o meu planejamento, não sei qual pode ser o seu, mas eu sei que é importante fazer. E a quarta questão é persistência. A gente precisa, né, ir um pouco além, sempre. Quando você olha e fala assim, puxa, mas está difícil, está desafiador, te convido assim, coloca um pouquinho mais, dá um pouquinho mais, vai um pouquinho mais em frente. Talvez é só mais esse passo que o seu negócio precisa para deslanchar de vez. Eu espero que essas reflexões tenham feito sentido para você. E se você precisar de ajuda, compartilhe aqui comigo nos comentários. Eu vou adorar contribuir com você e com o seu negócio. Até a próxima!